Se você achou Mateus 24, 37, diga amém. If you found Matthew 24, verse 37, say amen. Diz assim a palavra do Senhor. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verse 37 says, "For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man." E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Just as it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. They were eating and drinking and marrying and being given in marriage, until the day when Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Likewise, just as it was in the days of Lot, they were eating and drinking, buying and selling, planting and building. Senhor, adoramos o Teu nome. Lord, we worship your E name. nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio de podermos estar neste lugar. And we're thankful to you, Lord, for the privilege to be here in this place. Agradecemos, Senhor, por já ter um período, Senhor, onde nós expressamos a Ti a nossa adoração. We're thankful, Lord, because we've already had a time where we were able to express our worship unto O you. Deus do universo The God of the universe para ouvir a minha adoração. stops to hear my worship. Agora é o momento que o Senhor quer falar conosco. And now it is a moment, Lord, that you want to speak with us. Te pedimos, fala, Senhor, We ask, Lord, for you to speak. porque eis aqui a Tua igreja, For here is your church. eis aqui a Tua palavra. Here is your word. Fala conosco em nome de Jesus, ó Pai. Speak with us in the name of Jesus, Father. Amém. Amen. A igreja podeis The assentar? church may be seated. Nós estamos perante uma passagem We are before a passage onde ela está tratando, onde Jesus, as palavras de Jesus está falando sobre a sua vinda, a vinda do Filho do Homem. where the words of Jesus are speaking of the return of the Son of Man. Porque em Mateus a gente entende que alguns dos saduceus, eles questionaram Jesus sobre o fim dos tempos. Because in Matthew we understand that the Sadducees were questioning Jesus about the end times. E a gente vê também em Lucas que os fariseus também, And we see also in Luke that the Pharisees as well, que na realidade são as mesmas passagens, mas de vistas diferentes. which in reality are the same passages but different point of Se views. você não entende, isso são os 4 evangelhos de Jesus Cristo. If you don't understand that, that is the 4 Gospels of Jesus Christ. Mateus, Marcos, Lucas e João. Matthew, Mark, Luke, and John. São as mesmas coisas The same things através de 4 pessoas diferentes. through 4 different people. Através de 4 visões diferentes. Through 4 different points of Então, se views. às vezes você vê alguma coisa escrita um pouco diferente, So if sometimes you see a little something written é differently, porque eu posso estar olhando daqui para você it's because I can be looking here to com uma you perspectiva with one perspective. e a Tamires está olhando para você com outra perspectiva por causa do ângulo que ela está. And Tamiris is looking at you from a different angle because of the angle she's in. Então, essa é a mesma passagem So this is the same passage ensinada através dos 2 evangelhos. taught through these 2 Gospels. É Jesus explicando It is Jesus o explaining que aconteceria what would happen ou como seriam os dias or how the days would be da sua vinda of his return ou do seu arrebatamento, or of his rapture, sendo mais específico. being more specific. Por que eu falei essas duas coisas? Why did I say these 2 things? Porque existem 2 diferenças. Because there are 2 differences. Se você esteve aqui quinta-feira, If you were here se Thursday, você não esteve aqui, if you were not eu here, recomendo você voltar e assistir, I recommend for you to go back and watch, porque nós tivemos uma hora de aula escatológica de uma forma tremenda. because we had a tremendous 1-hour lesson of eschatology. Então, pegando um pouco do que o pastor falou na quinta, So grabbing a bit of what was spoken on Thursday, existem 2 diferenças. Existe o arrebatamento da igreja, there is 2 differences. There's the rapture of the onde church, Jesus não pisa na terra, where Jesus does not step on earth, onde ele vai encontrar com toda a sua igreja nos ares, where he will encounter his church in the air, e existe a sua segunda vinda, and there is a second return, onde ele pisará no monte, literalmente where falando. he will literally step on the mount. Então são speaking. 2 coisas completamente So they're diferentes. 2 completely different things. Então no livro de Mateus, So in the book of Matthew, no capítulo 24, você consegue ver essa diferença. on chapter 24, you can see this difference. Praticamente na primeira parte do 24 é falando antes do arrebatamento. Practically, the first part is speaking on the before the Na rapture. segunda e terceira parte já é no período da tribulação da igreja. On the Da second, igreja não, no período de tribulação na terra. on the second and third part, it's already speaking of the Com a tribulation igreja on não na earth.
terra. with the church not on the earth. E depois, no restante do 24, And then at the remainder of é 24, Jesus vindo na segunda vinda it's Jesus returning on his e second pisando coming sobre o monte and stepping on the mount e estabelecendo os seus 1000 anos na terra. and establishing his 1,000 years on the earth. Por que eu comecei assim? And why am I starting this way? Porque o Apocalipse, Because Revelation, ele não é o livro para nos dar medo. it's not a book to give us fear. O próprio livro diz, The book itself começa says, no capítulo 1 de Apocalipse dizendo chapter 1 of Revelation que starts é a by revelação saying de Deus that the revelation of através God do seu Filho Jesus through his son Jesus para a igreja de Deus for the church of e God todos aqueles que lê e ouvem as palavras deste livro and all who read and hear the words of this são book considerados abençoados. are considered blessed. Então o livro de Apocalipse So the book of Revelation, não é para você ficar com medo, it's not for you to be fearful. não é para você ficar com pavor, It's not for you to panic. é para você ler, It's for you to read, aprender, learn, compreender comprehend, e desejar a volta de and Jesus. desire the return of Jesus. Entendendo que ele vem buscar uma igreja Understanding that he comes to uma grab a igreja que está church, esperando a sua volta. a church awaiting his return. Então Jesus aqui, através das suas palavras, ele vem dizendo como será a sua vinda. So Jesus here through his words, he's saying how his return will be. Porque ele está dizendo que a sua vinda ela vai vir sem que ninguém venha esperar. Because he's saying that his return will come unexpected, E vai vir assim completamente como um dia normal. completely on a normal day. Como 11 de setembro de 2001, Like September 11th, 2001, muitas pessoas naquele dia levantaram, many people on that day woke up, alguns tomaram banho, some showered, alguns não tomam banho de manhã. some don't shower in the Pelo menos morning. lava o rosto e escova o dente, por favor. At least wash your face and brush your teeth, please. Mas muitos naquele dia fizeram isso. But many on that day did this. Muitos foram trabalhar naquele dia como um dia normal. Many went to work that day as a normal day. Talvez você não lembra, mas eu lembro o que eu estava fazendo nesse dia. Maybe you don't remember, but I remember what I was doing Eu that lembro day. que já era um dia um pouco frio, porque já é o início do outono para nós. I remember it was a little bit chilly because it's already the beginning of fall. Eu lembro que eu trabalhava num asilo lá em Falmouth, I used to work at a nursing home in de Falmouth CNA, de assistente de enfermeiro. as a CNA, a nurse's aide. E eu estava naquele dia, naquele lugar, ajudando uma senhorinha, And I was there in that place helping an elderly lady como qualquer outro dia. as any other Como um day, dia natural, as a natural como um day, dia normal. a normal Como day, várias pessoas foram trabalhar naquele dia. as many people went to work that Como day, várias pessoas foram trabalhar em Nova York naquele dia. as many people went to work in New York Como that várias day, pessoas foram trabalhar naqueles 2 prédios naquele as dia. many people went to work in those 2 buildings Como um that dia day. como qualquer outro dia. A day like any other day. Era um dia de sol, It was a day that was sunny, era um dia bonito, a beautiful day, mas de repente, but suddenly, sem ninguém esperar, without expectation, 8h46 da manhã, 8:46 in the 11 de morning, setembro de 2001, September 11, 2001, bateu o primeiro avião na primeira torre. the first plane hit the first tower. E ali quem estava vivo lembra da história. And those who are alive know the story. Ninguém esperava, Nobody expected it. ninguém se preparou para isso. Nobody was prepared for Ninguém this. imaginava que um país como os Estados Unidos Nobody imagined that a country like the United States poderia ser afetado da forma que foi. could be affected in the way that it was. E hoje nós entendemos como história, And today we understand as history. mas naquele dia But on that day, ninguém esperava no one nem expected o dia, neither the day, nem a hora, nor the time, nem o que aconteceria. nor what would be happening. Mas uma coisa era certa: But one thing was certain. um avião bateria na primeira torre, An airplane would hit the o first segundo tower. avião bateria na segunda The torre. second plane would hit the second Em tower. menos de 1h30, And in less than an hour and as a duas half, torres que estavam mais de 50 anos em pé, que parecia ser imbatíveis, both of the towers that were standing over 50 years that seemed unbeatable caíram sobre a terra. fell upon the earth. Tudo porque All because ninguém sabia o dia, nobody knew the day, ninguém sabia a hora, nobody knew the time, mas alguma coisa já estava preparada. but something was already É being assim a prepared. vinda do Filho do Homem. That is the return of the Son of Man. Ninguém sabe o dia, Nobody knows the ninguém day, sabe a hora, nobody knows the nem time, os anjos, nor the e nem angels, Jesus quando estava na terra nor Jesus when he was on sabia o earth dia, knew the day, nem a hora, nor the time, nem o momento. nor the moment. Mas ele disse assim: But he said, certamente, certainly, certamente, Certainly. não é talvez, it is not maybe, não é possivelmente. it is not Ele possibly. disse assim: certamente o Filho do Homem virá. He said, certainly the Son of Man will come. Aí ele começa a explicar como será esses dias. And so he starts to explain how these days will be. Aí para nós podermos entender, nós precisamos voltar no tempo. And for us to understand, we have to go back in time. Precisamos voltar a Gênesis capítulo 1, We need to return to Genesis chapter 1, onde quando não existia nada, where there existed nothing. onde João capítulo 1, Where versículo 1 me garante John 1:1 guarantees que no me princípio era Deus, that in the beginning was o God, verbo estava com Deus the Word was with e o God, verbo é Deus. and the Word is God.
quando não existia nada ainda. when nothing yet existed. Diz assim em Gênesis capítulo 1, versículo 2, Genesis 1:2 says que a terra era sem forma e vazia, that the earth was without form mas o and void, Espírito de Deus but the Spirit of God pairava sobre as águas. hovered upon the waters. Quando não existia nada, houve a criação. When nothing existed, there was Então, creation. do nada vem a palavra de Deus e é revelado todas as coisas. So from nothing the word of God comes and all things are Porque a Bíblia revealed. me garante que quando o Pai falava, Because the Bible guarantees me that when the Father spoke, Jesus aparecia. Jesus would appear. Quando o Pai falava, When the Father would speak, Jesus era revelado. Jesus was revealed. Capítulo 1 vem a criação da terra. Chapter 1 comes creation of the Daquilo que earth. nós conhecemos como coisas nessa terra. And from the things that we recognize as the things of this earth. No capítulo 2 de Gênesis, In chapter 2 of Genesis, vem a criação do ser humano. the creation of man. No capítulo 3 de Gênesis, Chapter 3 of Genesis, vem a queda do ser humano. the fall of mankind. Juntamente com a queda do ser humano, And alongside the fall of em mankind, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Genesis 3:15, vem a promessa comes the promise de que através da semente de uma mulher that through the seed of one woman, viria one would come. aquele que teria poder de esmagar a cabeça da serpente. The one that would have the power to squish the head of the Aí a serpent. gente entra em Gênesis capítulo 4, And then we enter into Genesis chapter tem 4. o primeiro assassinato. The first O assassination. primeiro homem mata um outro homem. First man kills man. Um irmão matando seu irmão. A brother killing a brother. Caim tirando a vida de Abel. Cain taking away the life of Abel. Mas também, But also, neste mesmo capítulo, in this same a chapter, gente começa a ver a multiplicação de todas as coisas. we start to see the multiplication of all O things. ser humano começa a popular a terra Mankind starts to populate e the earth começa a encher as coisas. and starts to fill things. Aí entra no capítulo 5, And then chapter 5 comes. nós vemos a genealogia de Sete We see Seth's genealogy. e também nós vemos um homem And we also see one man que tocou tanto no coração de Deus, that touched God's heart so much, chamado Enoque. called Enoch. O cara foi tão puro, He was so o pure. cara queria tanto de Deus, He wanted so o much cara of buscava God. tanto a presença de He sought Deus, the presence of God que ele so tocou profoundly tanto no coração de that Deus, he touched God's heart que so Deus much decidiu tomar ele. that God decided to take him. E Enoque não experimentou a morte. Enoch did not experience death. De todos os seres humanos na terra, Of all de mankind, todos os seres humanos na terra, of all mankind, só 2 homens não experimentaram a morte. only 2 didn't experience death. Um deles foi Enoque One of them was Enoch, e o outro foi o profeta Elias. and the other was prophet 2 homens Elijah. que não morreram. 2 men that didn't 2 die. homens que não sabem o que é a morte. 2 men that don't know what death is Até o Apocalipse. until Revelation. Então nós entramos And so we no enter in capítulo 6 chapter 6 de Gênesis, of Genesis como nos dias de Noé. as the days of Noah. No capítulo 6, versículo 3 diz assim, On chapter 6 verse 3 it says que o homem that começou a maldade do homem, that the evil of mankind, ela estava tão grande it was so great que Deus disse assim: that God said, não mais no more o meu espírito habitará no homem. will my spirit abide in man. Então o espírito de Deus é retirado da terra. So the spirit of God is removed from O the earth. Espírito Santo de Deus é removido da terra. The Holy Spirit of God is removed from the Até earth um dia que a igreja conhece como o dia de Pentecoste. until the day that the church recognizes at the day of Pentecost. Aí nós entramos no capítulo 6, versículos 5, 6 e 7 Then we enter e into 8. chapter 6 verses 5, 6, 7 and 8. Nós vamos ver que a narrativa diz assim: And the narrative says, conforme o homem crescia na terra, as mankind grew upon the earth, também crescia a maldade sobre o homem. so did evil amongst man. E aí o versículo vai dizer assim, And then the verse will say que a maldade ela crescia de uma forma tão absurda, that evil grew in such an absurd way que a maldade ela se multiplicava. that it would multiply. Ela não era adicionada. It was not added on. Não era 1 mais 1 virava 2 ruins. It wasn't 1 plus 1 equals 2 bad things. Era 10 mais 10. It was 10 vezes 10. 10 times 100 10. vezes 100. 100 times 1000 100. vezes 1000. 1,000 times 10 mil 1,000. vezes 10 mil. 10,000 times 10,000. A maldade foi tão grande Evil was so great que existe um versículo lá que diz assim, that there is a verse there that says que Deus se arrependeu that God repented de ter feito o homem. of creating man. Só que a diferença do arrependimento ali de Deus But the difference between the repentance there of God não é o arrependimento que eu e você temos que ter do pecado. is not the repentance that you and I ought to have for Porque o sin. arrependimento que nós temos que ter do pecado Because the repentance we need to have in é regards to sin verdadeiramente de não ter cometido aquilo que nós cometemos is truly to not have committed that which we e did se arrepender ao ponto de nós não voltarmos para o vômito. and repent to the point of not returning to that vomit. Porque em Salmos diz, Because in Psalms it e says, Provérbios também, and Proverbs will say it que as well, quando eu volto para o vômito, that
that quando eu volto para o pecado, when I return quando to eu sin, volto a cometer aquilo que eu já pequei antes, when I return to sinning in what I have already sinned é before, como o cachorro voltando para comer o seu vômito. it's as a dog returning to go eat its throw Então, up. quando eu volto a pecar, So when I return to aquilo sin, que um dia eu já pequei, what one day I sinned, volto a repetir o meu pecado, I start to repeat that sin. é como se eu estivesse voltando para comer o meu próprio It's vômito. as if I was returning to eat my throw up Então yet again. não é o mesmo tipo de arrependimento que eu e você temos que ter sobre o pecado. So it's not the same type of repentance that we ought to have about sin. Foi o arrependimento de Deus olhar e falar: It was the repentance of God looking and saying, não foi para isso que eu fiz o homem. that is not what I created man for. Só que existia um homem But there was one man que tocou no coração de Deus. that touched the heart of God. E independente de como o mundo está, And regardless of how the world ainda is, existe uma igreja, there is still a church. ainda existe um povo There is still a people que ainda toca no coração de that Deus. touches the heart of God. Se você não sabe o que eu estou falando, If you don't know what I'm saying, eu espero que seja sobre você. I hope that it's about you. Porque ainda existe uma igreja Because there is still a que ainda church está na terra, that is here on que earth ainda continua tocando o coração de Deus, that continues to touch the heart of God. que continua fazendo o coração de Deus mover. That continues to move the heart of God. Aí diz assim, And then it says no versículo 8, on verse 8 que por causa de um homem that because of one man que tocou o coração de Deus, that touched the heart of que God, achou graça aos olhos de Deus, that found grace upon God's chamado eyes, Noé, called Noah, Deus decidiu fazer um restart, God decided to do a restart, fazer um novo recomeço com o ser a humano. new beginning with mankind. E por causa desse um homem, And because of this one man, a salvação veio sobre aquela geração. salvation came upon that generation. Nós sabemos pela história e pela Bíblia We know by story and through the Bible que foram mais ou menos that it was about entre 75 a 100 anos que demorou para ele construir aquela arca. 75 to 100 years for him to build the ark. E quando nós lemos a história, And when we read the story, nós entendemos e compreendemos we understand and que comprehend foram de 75 a 100 anos that it was 75 to 100 que ele years trabalhou muito, that he worked a que lot, trabalhou duro, that he worked hard, mas ao mesmo tempo ele fazia algo muito importante. but at the same time he did something very important. Ele pregava para aquela geração. He would preach to that generation. Enquanto ele carregava madeira, While he carried wood, enquanto os seus filhos cortavam madeira, while his children cut wood, enquanto ele também pregava madeira, while he also would nail the wood, enquanto seus filhos preparavam as madeiras, while his children would enquanto prepare eles the wood, cortavam árvores e preparavam tudo para ser encaixado, while they cut trees and prepared everything to be ele fazia connected, aquilo que eu e você fomos chamados para fazer. he would do what you and I were called to do. Ele pregava uma mensagem de arrependimento. He would preach a message of repentance. Ele falava: arrependei-vos, He would say, repent, arrependei-vos, Repent. arrependei-vos, Repent. arrependei-vos, Repent. porque vem o dilúvio. because the flood is coming. Eu tive o privilégio de nascer na igreja. I had the privilege to be born in the church. Não quer dizer que eu nasci salvo, It doesn't mean that I was born saved, porque salvo é individualmente falando. because salvation is an individual O thing. evangelho é para você The gospel is for e you para a sua casa, and for your home, mas a decisão é individual. but the decision is individual. Você não tem como levar o seu esposo ou a sua esposa para o céu. You cannot bring your husband or wife to heaven. Você não tem como levar os seus filhos para o céu. You cannot bring your children to heaven. Mas nós fomos chamados para pregar. But we were called to E o preach. primeiro ministério que é And the first ministry a sua casa e a sua família. is your home and your family. Se eu vier pregar aqui, If I come here to ou se eu vier preach, pregar em qualquer outro lugar como eu fui pregar no or Brasil, preach anywhere else as I preached in Brazil, e se a minha esposa and if my wife ou se os meus filhos or if my children não estiverem dispostos a ouvir as minhas are palavras, not willing to hear my very words, é porque o que eu vivo lá fora, it's because what I live ou o out que eu there vivo dentro de casa, or what I live inside my não home condiz para aquilo que eu estou falando. does not work with what I am saying. Existe gente que acha que Noé fracassou na sua pregação. There are people that think that Noah became weak in his Porque, preaching. vamos arredondar, vamos dizer que ele pregou por 100 anos, que demorou 100 anos para terminar a construção. Let's round and say that it took 100 years to finish the Por construction. 100 anos, For 100 pessoas years, passavam e diziam assim para ele: people would pass by and say to him, ah, você tá maluco? you are crazy, Construindo um barco no meio do nada. building a boat in the middle of nowhere. Aí, conforme ele foi construindo, And then as he was building, ele foi colocando roof,
teto, he would start to put the roof in, ele foi colocando as paredes e o teto. putting up the walls and the roof. Aí as pessoas olhavam e falavam assim, você tá maluco? Que And then negócio é esse? people would look and go, are you crazy? What kind of thing is this? Você está muito distante de qualquer mar. You're so distant from any ocean. Como que você depois vai carregar esse negócio? How are you going to carry this Ele fala afterwards? assim, mas Deus apareceu para mim. And he would say, but God E Deus appeared falou to que me. vai chover sobre a terra. And he told me it will rain upon the earth. Aí eles achavam ele ainda mais And louco. then they would think he was even crazier. Porque até esse período de tempo, Because up till that time, não tinha chovido na it terra. had not yet rained on A Bíblia earth. diz que existia toda manhã The Bible said that every morning, orvalho que vinha sobre a terra. there was a dew that would come upon Então the esse earth. orvalho, So this dew, ele era suficiente para as plantas. it was enough for the plants. Não descia água sobre o céu. Rain did not come from heaven. Ninguém tinha visto água descer vindo do céu. People had not yet seen water come down from the Então skies. eles acham ele louco, And so they find him crazy porque ele está falando que vai descer água do céu. because he's saying water is going to come down Acha ele from louco heaven. porque ele está falando que vai ser muita They água. think he's crazy because they're saying it's a lot Acha of ele louco water. porque se vai descer água, por que ele está fazendo um barco no meio do nada? They think it's crazy because if it's going to be rain, why is he E making ele a boat vai in the middle of pregando nowhere? dizendo, vocês precisam se arrepender porque vai vir um dilúvio. And he's preaching saying you must repent for Vocês the flood is precisam coming. se arrepender porque vai vir destruição total. You need to repent because complete destruction Vocês is coming. precisam se arrepender porque é o único jeito de se salvar You need to repent for it's the only way to be é de saved. você entrar nessa It's arca. for you to enter into this ark. Irmãos, você falar uma vez é uma coisa. For you to say it once is one thing. Você pregar 2 vezes é outra For you coisa. to preach it twice Você is another pregar thing. 3 vezes é outra coisa. For you to preach it 3 Agora times você is another pregar por thing. quase 100 anos a mesma mensagem, But for you to preach the same message 100 years. imagina a dificuldade. Imagine the difficulty. Todos os dias, Every day. as pessoas passavam para ir para o trabalho, People would pass by to go to levando work, seus filhos na escola. taking their kids to school. Eles viam e falavam, você é louco. They would see and say, you're E crazy. ele falava, se arrependa. And he would say, E repent. eles passavam. And they would pass Aí by. eles voltavam na parte da tarde They would come back in the dos afternoon seus trabalhos, from their work, trazendo seus filhos da escola. bringing their kids from E school. eles falavam, você é maluco. And they would say, you're E crazy. eles falavam, arrependei-vos. And he would say, repent. Arrependei-vos. Repent. Todos os dias. Every Lá day, estava Noé, there was trazendo Noah, a mensagem de bringing the arrependimento. message of repentance. E como eu disse, existe gente que acha que ele fracassou. And as I said, there's people that think that he became weak. Por quê? Why? Não, ele fracassou no seu destino. Oh, that his destiny, like what he did was a failure. Porque ele só conseguiu alcançar os 3 filhos dele, Because he was only able to reach his 3 children, as suas 3 noras his 3 e a daughter-in-laws, sua esposa. and his wife. Mas eu vou dizer um negócio pra você. But I will tell you something. Pra mim ele foi um herói, For me, he was a hero. porque ele não perdeu a sua casa. Because he did not lose his home. Ele não perdeu He did not lose nenhum dos 3 filhos, any 3 of his kids, nenhuma das suas 3 noras or his 3 daughter-in-laws, e nem a sua esposa, or his wife, porque ele se preocupou because he was worried em pregar primeiro dentro de casa, in preaching first in his home, trazer a palavra de revelação bring the word of para revelation os seus, to his, para depois querer falar lá to fora. then after want to speak out there. E sabe por que eles acreditaram? And do you know why they believed? Porque eles entendiam o conduto do Pai. Because they understood the character of the Father. Eles confiavam na sua palavra. They trusted in his word. E a sua palavra tinha poder. And his word had power. Então quando ele vira para os seus filhos, So when he turns to his quando ele vira children, para a sua esposa when he turns to his e wife, fala assim, Deus falou que vai chover. and he said, God said it will A rain. primeira coisa que eles falaram foi isso. The first thing they said was this. O que é chover? What is rain? Vai cair água do céu para baixo. Water will come down from heaven. Como isso? How so? Eu não sei. I don't know. Eu só sei que Deus falou, I just know that God então said, Deus vai cumprir. and so God will fulfill it. Se você conhece a história, If you know the story, você vai saber que eles entraram na arca, you will know that they entered into the ark juntamente com vários e vários pares de animais. with many pairs of animals, Porque Deus mandou entrar na arca. because God said enter the ark. E depois Deus fechou a porta And then after, God shut the door por fora, from the outside, para que ninguém pudesse abrir por dentro. so that no one could open it from the Eles inside. só conseguiriam abrir They would only be able to open it, quebrando a porta. breaking it down. E só tinha uma janela. And there was only one window. Sabe por que só tinha uma janela? Do you know why there was only one window? E a janela ainda olhava para o céu e não para fora, And the window looked up Não to pra heaven, baixo. not down, para que o coração deles não ficasse preso naquela perdição toda. so that their heart wouldn't get stuck in all of that loss. Aí nós vamos um pouco para frente, nós temos o chamado de Abraão, And then we move forward a little bit and we have the calling no of capítulo Abraham 12. on chapter Eu não 12. estou aqui para pregar sobre Abraão.
I'm not here to preach on Abraham, mas eu preciso falar isso por quê? but I need to talk about it. Why? No capítulo 18, Because on chapter no 18, versículo 17 de Gênesis, chapter 18, verse 17 Deus of fala um Genesis, negócio que me chama a atenção. God says something that grabs my O attention. Deus Todo-Poderoso, The Almighty o God, Deus do universo, the God of the aquele universe, que é, the one who aquele is, que era who e was, aquele que ainda há de and vir, who is to come, aquele que sempre foi e sempre será. the one who always was and will always be. Ele vira para a sua trindade e diz He assim: turns to the Trinity and says, poderei eu could I esconder alguma coisa hide anything do meu amigo Abraão? from my friend Abraham? O cara tinha tanta intimidade com Deus The guy had so much intimacy with God que Deus resolve that God decides revelar para ele aquilo que ele vai fazer. to reveal to him what he will do. É tanta intimidade, So much é intimacy, tanto desejo de Deus, so much é desire tanta of fome God, pela presença so de much Deus, hunger for the presence of God, que ainda que ele era um dos homens mais ricos da terra, that even though he was one of the richest men on earth, a presença de Deus era tudo para ele. the presence of God was Era everything to him. tudo para ele ao ponto Everything to him, to the point de que Deus tinha ele como amigo. that God had him as a friend. Em Ezequiel e também em Isaías, And also em Isaiah. Ezequiel e em Isaías, In Ezekiel e and também em Isaiah. Apocalipse, And in Revelation. diz que no trono de Deus It says that in the throne of God, existe querubins there are cherubim que ficam o tempo todo dizendo that stay the entire time que ele é santo, saying that he que is ele é holy, santo, he is que ele é holy, santo. he is holy. E esse Deus, And this God, assentado no trono, seated on the fala throne, assim: poderia eu says, could I esconder alguma coisa hide anything do meu amigo from my friend Abraão? Abraham? Aí ele diz assim: And then he says, vou eu descer I will go down e vou revelar para ele. and I will reveal to him. Aí ele diz assim: And then he says, Abraão, Abraham, meu amigo, my friend, meu companheiro, my companion, meu chegado, my close person, eu vou destruir I will destroy Sodoma e Gomorra, Sodom and Gomorrah, que na realidade eram 5 cidades. which in reality were 5 cities. As 5 cidades The 5 cities, é Sodoma, Sodom, é Gomorra, Gomorrah, é Adimã, Admah, é Zeboim Zeboim, e Zoar. and Zoar. Eram 5 cidades, 5 cities. mais famosas como Sodoma e Gomorra, 2 cidades, But more famously, Sodom and Gomorrah, porque the são 2 as cities, 2 maiores das 5. because they were the 2 largest ones of Aí the Deus vira e 5. fala assim: And God turns and eu says, vou destruir, I will destroy, porque o cheiro daquela cidade because the smell of that city chegou às minhas narinas has come to my e é nostrils, podre. and it is rotten. Eu não aguento mais sentir. I can't smell it any longer. Cadê aquela garrafa que estava aqui? Where's that bottle that was here? Preciso dela. I need it. Eu vou te explicar por quê. And I'll explain why. Eu ia encher o copo da Tamires, mas eu não lembrava se eu já tinha tomado a água ou não. I was going to fill Tammy's cup, but I wasn't sure if I drank Obrigado. water or not. Abre ela. Porque o que aconteceu Because what happened com Noé with Noah e o que aconteceu com Ló, and what happened with Lot, esses 2 copos eles têm um limite. these 2 cups have a limit. E é o que vai acontecer com o arrebatamento. And it's what will happen with the rapture. Se eu for até o final, If I go to the end, se chama limite do copo. it's called the cup's limit. Se eu passar, If I pass, o que vai acontecer? what will happen? Vai se derramar. It will spill. Existe um negócio chamado There is something called limite da ira de Deus. a limit to the wrath of God. Gênesis capítulo 6. Genesis chapter 6, E Gênesis capítulo 17 e 18. Genesis chapter 17 and 18. O limite de Deus The limit, God's limit, chegou ao fim. came to an end. Vai ficar difícil para tomar agora. It's going to be hard to drink now. Eu tive que brincar, né? Porque é muito sério I essa had to mensagem. joke around because this message is serious.
Chegou o limite de Deus em Gênesis capítulo 17, 18 e 19. God's limit arrived in Genesis 17, 18, and 19. Abraão começa a interceder pelo seu sobrinho Ló. And Abraham starts to intercede for his E ele nephew Lot. intercede porque ele não quer ver o seu sobrinho se perder. And he intercedes because he doesn't want to see his nephew lost. E ele ora, And he ele prays, intercede, he intercedes, ele chora. he cries. E ele fala assim, Deus, And he says, God, se eu tenho algum crédito, if I have any credit, se a nossa amizade é real, if our friendship is real, eu posso ter essa ousadia can I have this de boldness te pedir. to ask Se you? houvesse 50 justos naquela cidade, There are 50 just people in that o city. Senhor destruiria? Would you destroy O it? Senhor fala assim, não, se tiver 50 não destrói. He said, no, if there's 50, I won't. Aí Abraão, ele dá uns passos, And then Abraham takes a few Ele steps. pensa. He thinks, ele faz a conta na sua cabeça. does the math. Senhor, Lord, deixa eu pedir de novo. let me ask again. Se tiver 40, If there's 40, se tiver 40 justos naquela if cidade, there's 40 just people in o that Senhor vai city, destruir a cidade? will you destroy the city? Não vou destruir. No, I won't. Aí ele pensa mais um He pouquinho, thinks a little. ele faz a matemática na cabeça. Does the math Senhor, again. deixa eu te pedir de novo. Let me ask Se again. houvesse 30, If there's 30, se tiver 30 justos, there's 30 o just Senhor vai people, destruir? will you destroy Não. it? No. Deixa eu fazer a conta de novo. He's like, let me Deixa eu calculate. pedir de novo. Let me ask again. Parece até brincadeira, né? It seems like a Mas joke, está escrito right? na But Bíblia. it's written in the Deixa eu Bible. pedir de novo. Let me ask Se again. houvesse 20 justos, If there's 20 just somente people, 20, just o 20, Senhor destruiria aquela would you cidade? destroy that city? Não, não vou destruir. No, I won't. Senhor, se eu pedir mais uma vez, Lord, if I ask só one mais more uma time, vez, just one more time, se houvesse 10, if there's 10, o Senhor destruiria? would you destroy it? E sabe o que Deus faz? But do you know what God says? Deus sai de perto de Abraão. God leaves Porque se ele Abraham's permanece side. ali, Because if he remains ele ia there, chegar nos 4. he would get to 4, Quer dizer, nos 4. to the 4. Ló, Lot, a esposa e his suas 2 wife, filhas. and his 2 daughters. Então Deus sai, So God leaves porque o limite de Deus because God's limit estava no final. was at its end. Se você não conhece a história, If you don't know the story, Ló chama Lot calls 2 anjos que tinham não se incorporado. Como é que fala, meu Deus? Tinham se transformado em corpo de ser humano. 2 angels that had transformed into human bodies. Crente, servo de Deus não incorpora nada, ninguém. Deixar isso bem claro. They don't incorporate into anything. Faltou a palavra no português. I was lacking the word in the Eles se Portuguese. transformam em corpo de ser humano. They transform into human bodies, E eles vão à entrada da cidade. and they go to the city gates, E Ló reconhece que são homens diferentes. and Lot recognizes that they are different men. Convida eles para entrar na sua casa. Invites them to enter into his Eles home. entram na sua casa e estão jantando. They enter into his home and they're E de eating, repente começa um alvoroço do lado de fora da casa de Ló. and there's a ruckus outside E of eles Lot's começam a house. bater bem forte na And porta. they're slamming on his door. Deixa nós entrar. Let us come in. Deixa nós entrar. Let us come in. Eu pedi, Rafael, vem aqui em cima, por favor. Rafael, come up here Deixa eu real quick. entrar. Let me come in. Deixa a gente entrar. Let us come in. Aí lá de dentro, And then from inside, Ló from grita inside, assim: Lot yells, não, no, vocês não vão entrar. you will not come in. Entra aqui. Come here. Aí Ló, And then ele Lot, abre a porta, fica na porta da casa, fica opens atrás. the door and E a Tamires é a família dele. he opens the door and stays at the door. Ele está na porta da casa dele. He's at his house's E a door. Bíblia diz que aqueles homens perversos, And the Bible says that those perverse men, eles começam a pressionar Ló. they start to pressure Eles Lot. começam a pressionar de uma forma tão They grande. start to pressure in such a Deixa a great gente manner. entrar. Let us come Deixa, a in. gente precisa ter relações sexuais com esses We homens. need to have sexual A relations gente with these precisa men. tirar vergonha, We need to fazer take- vergonha we neles. need to A we gente need to precisa shame them. perverter We eles. need to A pervert gente them. precisa fazer tudo que nós desejamos com We need eles. to do all that we desire with them. E Ló, ele abre as suas mãos, And Lot opens his abre as hands, suas mãos, open your protege hand- a sua casa. protect your home. Protege a sua He casa. protects his home, E ele fala, vocês não vão entrar. and he says, you will not come in. Mas eles pressionam tanto Ló But they pressure Lot so que much os anjos entram na frente dele, that the angels põem come ele para dentro da in casa front of him, put him in front of the house, e entram na in the frente house. da porta They go before the door, e eles trazem uma cegueira sobre todos aqueles homens. and they bring blindness upon all the men. Obrigado, Rafael. Thank you, Rafael. Aí os anjos dizem assim para ele: And then the angel said to him, pega a sua família take your family e foge correndo e não olha para trás. and escape, don't look A back. Bíblia diz que ele ainda teve tempo de ir.
The Bible says that he still had time to go falar para os dois futuros genros, to tell his future para os dois son-in-laws, noivos de suas filhas. the grooms for their E ele his prega daughters. para aqueles meninos And he preaches to them como Noé pregou para a sua geração. as Noah preached to his E ele generation. prega, And he preaches a destruição de Deus vai vir. the destruction of God O is coming. fogo vai descer do céu. The fire is coming from heaven. Vem conosco. Come with us. Venha se salvar. Come be saved. Vai vir a condenação sobre este povo. The condemnation is coming upon the E a people. Bíblia diz que eles riram de Ló. And the Bible says that they laughed at Fizeram Lot. graça da cara de Ló. They made fun of him. Da mesma forma que eles riram de Noé. The same way they Da laughed mesma at forma Noah. que eles faziam graça de Noé. The same way they would make fun of Noah. Aí a Bíblia diz que ele pega a sua esposa, Then the Bible says that he grabs his pega as wife, suas duas filhas grabs his two daughters, e ele faz aquilo que os anjos falaram para fazer. and he does what the angels told him to E do. eles fugiram. And they E eles escaped. correram daquele lugar. And they ran from that place. Em outra mensagem eu explico por que a mulher de Ló virou sal. In another message, I explain why the Lot's wife became a statue of salt. Simplesmente falando porque ela olhou para trás. Simply speaking, because she looked back. Mas eu vou dizer um negócio para você. But I will tell you something. Se Deus tirou você do mundo, If God took you from the world, sai com esse desejo de voltar para lá. leave that desire to return. Destrói o desejo de voltar para o mundo. Destroy the desire to return to the world. Para com esse negócio de querer. Stop with this thing of wanting Para de querer entrar no Facebook ou no Instagram to enter into Facebook para or ver como que tá sua Instagram ex-namorada. to see how your ex-girlfriend is. Existe uma razão porque ela é sua ex. There's a reason she's your ex. Para de mexer naquilo que é vômito. Stop messing around with what is vomit. Para de mexer naquilo que Deus não quer para você. Stop messing around with what God doesn't want for you. Sabe por que ela olhou para trás? Do you know why she looked back? Porque o pecado, Because sin ele te traz desejo. brings you desire. O pecado, ele é doce, Sin is sweet. ele é suave, It's smooth. ele é desejável. It is Até o desirable momento que você vai e faz. until the moment you go and Aí do ele it. destrói você, Then it destroys you, destrói seu relacionamento com Deus, destroys your relationship destrói with a sua God, alma, destroys your soul, destrói o seu casamento, destroys your marriage, destrói os seus filhos. destroys your Porque children. toda decisão que eu tomo, Because every decision I make, toda decisão que eu tomo, every decision I make, seja ela boa be it ou good seja ela ruim, or be it ela bad, está afetando alguém, it is affecting someone, principalmente a minha casa. especially my home. Não sejais enganados. Don't be deceived. Assim diz a palavra do Senhor. Não sejais enganados. So says the word of the Lord, do not be Tudo que deceived. nós plantamos, Everything that we tudo plant, que nós plantamos, everything seja that we bom plant, ou seja ruim, be it good or nós bad, vamos colher. we will collect it. We will sow. You will reap. Deus destruiu a terra a primeira vez God destroyed the earth the first time com água. with water. Aí ele disse assim: And then he said, não mais destruirei a terra I will not destroy the earth again com água. with water. Não mais destruirei a I terra will never destroy the earth com água. with water. E eu estou repetindo isso pela terceira vez. I'm repeating this for the Não third mais time. destruirei a I will terra not destroy the earth com água. with water Por quê? Porque again. ele vai destruir de novo. Why? Because he will destroy it again. A primeira vez foi com água. The first time it was Ele with deu o water. arco-íris, He gave the rainbow, o arco-íris de Deus, the rainbow of que God, tem 7 cores. which has 7 Não colors. esse negócio demoníaco que está lá fora. Not this demonic thing out there. Deus é tão misericordioso com a própria palavra dele, com nós, igreja, God is so merciful with his word de and with quando his o church. movimento orgulhoso, o movimento Pride, When the Pride movement, eles lançaram a bandeira deles, when they did their eles flag, inicialmente lançaram com 7 cores, como diz a Bíblia. they initially did it with 7 colors as the Bible. Mas Deus é tão grande, But God is so Deus é great. tão maravilhoso, God is so wonderful. de que quando eles foram quando eles foram fazer a primeira bandeira gay, When they went to go print the first flag, a máquina travou uma das cores. the machine locked and didn't E print eu one que of the acredito colors. no Deus Todo-Poderoso, And I who believe in the eu Almighty acredito God, assim, que Deus lá do céu I believe that God falou: from eu heaven não vou permitir said, I que will not esse lixo allow fica propagado com as minhas cores. that this trash be propagated with my Então colors. eles não conseguiram print as primeiras bandeiras com 7 cores. So they were unable to print the first Por flags isso with que the esse 7 lixo aí é colors. com 6 cores. That's why that trash out there is with 6 Porque colors. Deus é soberano Because e o God is número sovereign, 7 pertence a Deus, And the number que é o 7 número belongs da to God, which perfeição. is the number of perfection.
Em Romanos capítulo 1, In Romans chapter 1, se você nunca leu a Bíblia, if you've never read the Bible, eu recomendo você começar em João. I recommend for you to start in John. Mas se você quiser saber But if you would like to know por que Deus vai destruir a terra mais uma vez, why God will destroy the earth e por once que Ele again, vai guardar a igreja, and why he will keep the Romanos church, capítulo 1 vai te ensinar Romans isso. chapter 1 will teach you this. Vamos para lá. Let's go there. Depois em casa você lê o capítulo todo. After, when you're at home, you can read the whole chapter. A gente vai ler alguns versículos. We will read a few verses. Vou ler o 18 primeiro. I'll read 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Da mesma forma que Deus é amor, The same way God is love, Deus também é verdade. God is also truth. O amor de Deus e a graça de Deus disse para Nicodemos assim: The love of God and the grace of God says to Nicodemus, eu te recebo, I receive you, eu te aceito. I accept you. Mas a verdade de Deus diz assim: But the truth of God mas é says, necessário nascer de novo. but it is necessary for you to be born A again. graça diz: eu te recebo, Grace says, I eu te receive aceito, you, I accept mas a you, verdade diz assim: but truth mas says, tem que nascer de novo. but you must be Você born vem como again. está, You eu come te as you aceito are, como I está, accept mas you você as não you are, pode permanecer but no you pecado. cannot remain Você in sin. precisa nascer de You novo. need to be born again. A graça, The grace ela também é revelada para a mulher pecadora, is also revealed to the sinful woman, aquela que foi pega em adultério. the one who was caught in adultery. A graça disse assim para ela: Grace says to her, cadê aqueles que te condenam? where are those who condemn you? Cadê aqueles que estavam aqui para que você fosse morta? Where are those who said you needed to be dead? Eles não estão mais aqui. They're no longer here. Eles não te condenam. They don't condemn you E eu no também any longer. não te condeno. And neither do I. Mas aí a verdade de Cristo, de Deus, diz assim: But then the truth of Christ, of God, says, não vai e não peques mais. go and sin no A longer. graça diz: The great eu grace não te says, condeno, I don't condemn mas a you, verdade diz: but truth says, vai e não peques mais. go and sin no more. A graça, Grace ela também é apresentada à mulher It's samaritana. also presented to the Samaritan woman. Ele diz assim: He says, você tem sede? if you're thirsty, Vinde a mim. come to me. Porque aqueles que me conhecem, Because those who know me aqueles que me recebem, those who receive vão ter rios de água viva fluindo dentro will deles. have rivers of living water Eu flowing tenho uma from água within para them. I oferecer have a water to que vai offer saciar toda a sua sede. that will quench your thirst. Você nunca mais vai ser a You mesma. will no longer be the Essa same. é a graça. That is grace. Mas a verdade de Cristo diz assim: The truth of Christ vai lá e says, chama o teu marido. go and call your husband. A graça disse também assim para Zaqueu, que o pastor pregou semana passada: Grace says to Zacchaeus, as pastor preached last week, Zaqueu, desce da árvore, Zacchaeus, come down from the porque tree. me convém pousar na tua casa hoje. I must go to your home Me today. convém jantar na sua casa I hoje. must supper at your home Essa é a today. graça de Cristo. That is the grace of Esse Christ. é o amor de Deus. That is the love of God. Mas a verdade de Cristo But the truth of traz Christ a transformação. brings the Que transformation. Zaqueu vira e diz assim: And Zacchaeus turns se and eu says, roubei alguém, if I robbed eu from vou devolver anyone, 4 vezes mais. I will return fourfold. A graça Grace está me dando tempo, is giving me time. está te dando tempo Is giving you time de arrependimento. to repent. Mas a ira But the wrath é a verdade. is the truth. Nós acabamos de ler We just read que a ira de that Deus, the wrath of God ela se manifestará will manifest vindo do céu coming from the heaven sobre todos aqueles upon all of those que praticam a iniquidade. that practice Aí ungodliness. versículo 24 diz assim: And then verse 24 pelo says, que também Deus therefore God os entregou às concupiscências do seu coração, gave them up in the lust of their hearts a imundícia, to impurity, para desonrarem o seu corpo entre si. to the dishonoring of their bodies amongst themselves. Pois mudaram a verdade de Deus Because they exchanged the truth about em God mentira e honra e serviram mais a criatura do que o Criador. for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator. Que Criador é esse? Which Creator is Que é this? bendito eternamente e amém. Who is blessed forever. Amen. Não é qualquer criador, It's not just any Creator. é o único verdadeiro. It's the only Só true. existe um Deus, There's only one só God. existe um Senhor There's only e só one existe Lord, um Salvador. And there's only one Savior. Aí ele continua dizendo assim, And then he continues saying no versículo on 28. verse 28. E como eles não se importam de ter conhecido de Deus, And since they did not see fit to acknowledge God, porque todos
Because all, dia, one day, vai ter que dar conta de tudo aquilo que eles fizeram, will have to speak on everything they've done, de tudo aquilo que eles foram. everything that they were. Não vai existir There won't exist não one. vai existir One. que vai poder dizer: There won't be one that eu não can sabia say, que o Senhor existia. I didn't know you existed. Eu não sabia que o Senhor existia. I didn't know that, Lord, Eu não you sabia que existed. existia um Deus. I didn't know there was a Porque em God. Salmos me diz Because Psalms tells que me o sol, that the a sun, lua the moon, e toda a and criação all of creation proclamam que Deus existe proclaims e that proclamam God toda a exists sua glória. and proclaims His glory. Aí ele continua dizendo And then He assim: continues saying, assim Deus os entregou em um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. por causa que a ira tá no limite. Because His wrath was at a Deus limit. entregou, permitindo que eles façam essas coisas. So God gave them up to do those things. Versículo 29. Verse 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. Sendo murmuradores, They are gossips, tretadores, slanderers, aborrecedores de Deus, haters of God, injuriadores, insolent, soberbos, presunçosos, haughty, boastful, inventores de males. inventors of evil. Não é suficiente fazer o mal. It's not enough to do Tem evil. gente que está inventando formas novas de fazer coisa errada. There are people that are inventing new ways to do wrong things. Desobediente a pai e mãe, Disobedient to parents, nécios, foolish, infiéis nos contratos, faithless. infiéis nos contratos. Mine says faithless, heartless. Pode traduzir. Unfaithful to their contracts. Infiéis em contratos. Unfaithful to contracts. Sem afeição natural, Heartless, irreconciliáveis, ruthless, sem misericórdia. no mercy. Os quais, In which, conhecendo a justiça de Deus, though they know God's righteous, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die. Eu vou ler isso de novo. I'll read that again. São dignos de morte os que tais coisas praticam. Deserve to die for the things they practice. O céu e o inferno Heaven and hell são lugares reais. are real places. Deus é amor, God is love, mas Deus também é justiça. but God is also righteous. Eu vou repetir. I will repeat. Que são dignos de morte o que tais coisas praticam. Those who practice such things deserve to die. Mas olha o que, aí vírgula, olha o que me chamou atenção ontem. But then there's a comma and it grabbed my attention yesterday. Não somente os que fazem. They not only do them, Será que eu continuo lendo? should I keep going? Vírgula. Comma, Mas também consente os que os fazem. but give approval to those who practice. Ah, eu não traio a minha mulher. Oh, I don't betray my wife. Ah, eu não tenho vícios. I don't have addictions. Ah, eu não roubo ninguém. I don't steal from Ah, anybody. eu não pratico maldade. Oh, I don't practice evil. Ah, eu não fico nem inventando maldade. Oh, I don't invent evil. Mas você senta na frente de uma televisão But you sit in front of a e television você aceita aquilo que você está and assistindo? you accept what you're watching. Porque se você aceita Because if you accept it e você recebe and you receive e você se alimenta de toda essa maldade and you feed from all this evil e você não se posiciona, and you don't position yourself, você pode estar correndo risco you may be running the risk de ser digno de morte, of being deserving of death juntamente com todos aqueles que fazem. along with all those who practice. O evangelho The gospel é sério. is serious. Jesus vem buscar uma igreja Jesus is coming to take a church séria, that is serious. tão séria, So serious que Apocalipse diz assim, that Revelation says que ele não vem buscar uma prostituta, that he's not coming to grab a prostitute.
Ele vem buscar uma noiva He's coming to grab his bride, que está separada. who is separated. Aí Apocalipse diz assim: And then Revelation says, aquele que é sujo, he who is dirty, aquele que pratica a injustiça, who practices se unrighteousness, suje mais, will become pratique filthier, mais a will injustiça. practice unrighteousness Mas aquele even que é more so. santo But those e who aquele are que holy pratica a and justiça, those who practice continue righteousness praticando a will justiça continue to e practice continue se righteousness and santificando. will continue sanctification. Se você é salvo em Cristo If Jesus, you are saved in Christ Jesus, continue buscando a presença de Deus. continue seeking out the Continue presence buscando a of sua God. face. Continue seeking out Continue His se face. separando. Continue Continue separating buscando a yourself. Ele. Continue Continue seeking Him. vindo à igreja. Continue coming to Continue church. lendo a palavra. Continue reading the Continue word. orando. Continue Continue praying. jejuando. Continue Continue fasting. clamando. Continue Continue crying out. buscando. Continue E quando você seeking. se cansar de tudo isso, when you're tired repete of de all of novo this, repeat e it faz again tudo de novo. and do it Porque again. é melhor Because se it is cansar better na to presença de tire Deus. in the presence of É God. melhor se cansar buscando a Deus. It is better to É tire melhor se seeking Him cansar out. e gastar os seus dias It's se better to gastando tire por Deus and waste your life and yourself to Him, do que parar no inferno. to God, than to spend Que é your to lugar end real. in hell, where is a real place. Eu falei pro Danny que ele ia vir me ajudar a pregar. Vem cá, Danny. I told Danny he was gonna preach, help me preach today. Come here, Danny. Usando hoje a casa do pastor Wellington. I'm using Pastor Wellington's house today. Eu vou dar o meu microfone. I'm gonna give my Right. microphone to him. Na quinta-feira, On Thursday, o pastor pregou sobre o arrebatamento também. Pastor also preached about the rapture E várias outras coisas. Apocalipse foi extremamente uma classe. and many other things about Revelation. It was very much so a Que class, para mim foi confirmação que eu precisava pregar hoje. which was a confirmation of what I wanted to preach on today. Aí no final do culto, And then at the end of the service, ele disse assim para mim: tio, he said to me, "Uncle, você quer $1 milhão? do you want $1 million?" Eu falei, quero. I said, "Yeah." Ele falou, então toma. He said, "Here you go." Aí eu olhei, And I looked at it. aí eu falei assim, uau, que legal. I said, "Wow, that's cool." Aí eu fui para casa, And I went home aí eu fui ler isso daqui. and I read this. Aí ele vai ler And he's going e a to read Tamiris it. vai traduzir. And Tamiris Você is tá going me to ajudando a translate pregar. it. You're helping me Você preach. vai ler tudo aqui. You'll read all of this. Vai até o forever. Mas vai devagar para ela conseguir te acompanhar. Aqui, ó, você vai ler tudo, tudo. Aqui, ó. Tá? Fala assim, a paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Peace of the Lord, church. Vai. In the days of Noah, God judged guilty men with a global flood. Nos dias de Noé, Deus julgou os homens com dilúvio global. The $1 million question is, when you face God on Judgment Day, will you be innocent or guilty? A pergunta que vale $1 milhão é: no dia que você ficar de frente a frente com Deus, você vai ser inocente ou culpado? Here's a quick test. Have you ever lied, stolen, or used God's name in vain? Aqui é um teste rápido. Você já mentiu, roubou ou usou o nome de Deus em vão? If so, you've broken God's law. Se a resposta é sim, você quebrou a lei de Deus. The penalty for your crimes against God is death in eternal hell, because God is holy and just. A penalidade por isso é morte no inferno, porque Deus é justo. But God is also rich in mercy and love. Mas Deus também é rico em misericórdias e amor. So he became a man, Jesus, to bear our sins in his body on the cross. Então ele se tornou homem, Jesus, e tomou sobre si os nossos pecados na cruz. We broke God's law, but Jesus paid our fine. Quebramos a lei de Deus, mas Jesus pagou o preço. Proving he satisfied God's justice, he rose from the dead. Provando que ele satisfez a justiça de Deus, ele ressuscitou dos mortos. Now God as judge can legally dismiss our case, just as Noah entered the ark's only door to escape physical death. We too need to enter one door to be saved from spiritual death.
Por causa do sacrifício de Jesus, Deus agora pode perdoar os pecados. E como Noé entrou por uma porta, entrando na arca, nós também precisamos entrar por um caminho para ter acesso a Deus. Yeah, you can keep going. Jesus said, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. Repent and trust in Christ as the only payment for your sins, and God will save you forever. Jesus disse, eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Arrepende e confie em Deus, o único pagamento para os seus pecados, e Deus salvará você eternamente.